Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 570 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que veio pra... Nossa, tentando fazer um trocadilho aqui com o nome do curso. Veio pra outra nação se relacionar com seus vizinhos. Ficou bom, ficou bom. Obrigado pela motivação. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Katsui, que está envolvida em mais um projeto, e é claro que o projeto é muito bom, e é claro que a Katsui vai detonar no projeto. Olá, aqui é a Katsui, e eu tô aqui com a Miyuki, que é a dona do melhor pão de queijo da Dinamarca, mas além disso, ela é esposa do Idra e mãezinha da Rachel, e tá arrasando nos cursos Seja as Boas Novas também. Aê! Bem-vinda, Miyuki! Olá, eu sou a Miyuki, tô aqui com o Paulinho, o líder do clã Nerd na Espanha. Uhul! Aê! Muito bom. E eu já quero esse pão de queijo aí, viu? Já fiquei com vontade. Dinamarca é perto da Espanha, amor, eu preciso ver no mapa. Tem que subir bem. E nós estamos aqui nesse programa que parece um jet lag, né? Porque nós estamos com... Tem cheirinho de jet lag. Estamos com Katsui e Miyuki, né? Dois nomes japoneses. A Miyuki está na Dinamarca. Casada com um indonesiano. Olha só. Olha, corre aí, Gustavo. Só faltou o Gustavo aqui pro nosso episódio. Gustavo, vamos fazer um jet lag sem você. Na verdade, semana que vem tem outro jet lag. Hoje a gente vai esbarrar nos temas do jet lag, porque a gente vai falar sobre como compartilhar o amor de Jesus na sua realidade, ou em qualquer realidade, né? Dentro do seu contexto, como você pode ser uma testemunha, né? Baseado no curso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Seja você as boas novas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse curso e conhecer um pouquinho dos conceitos, das dúvidas, dos paradigmas que a gente tem dentro desse tema. Tudo vai ser quebrado nesse episódio de hoje com a Katsui e com a Miyuki aqui. Só pra pontuar aqui, a Katsui já participou com a gente de um programa do podcastirmãos.com gravado no Vocari em 2019. O último Vocari que a gente fez, né? Antes da pandemia, digamos assim. O último que a gente se encontrou presencialmente. O último que a gente estava, né? Porque já teve outro. O 370, que foi o Turn the Não Alcançados Upside Down, que a gente fez uma série, numa semana, 5 episódios com os temas gravados dentro do Vocari. 200 episódios depois, 370 e 570. Olha, é verdade. 200 episódios depois. No 770. Se eu fosse supersticioso, eu acharia que era alguma coisa. Eu sou, uai. Você é. Essas origens japonesas, né? Eu entendo. É o 13 que não pode entrar no elevador no Japão, não é ou não? Não é no Japão. É no Japão? Na China. É na China, né? Que não pode... O 4. É o 4. É o 4, né? É verdade. Nossa, estamos bem informados. Que o su é morte, né? Então o som parece da palavra morte. Mas é China. Nossa, tá. Bom. Corta isso aí, editor. Não, foi bom. Então a Katsui, vocês já ouviram a voz dela aqui no podcast, mas ela sempre esteve presente no Vocari, sempre está dentro do curso Perspectivas, e agora com esse novo desafio aí, esse novo curso do Neighbors and Nations. De onde surgiu essa ideia do Neighbors and Nations que você está representando no Brasil, Kat? Então, a Neighbors and Nations, que é, né, vizinhos e as nações. Ela surgiu no coração da Jeannie Marie, que tem uma história super interessante, que ela cresceu nas Filipinas. Então, os pais dela eram tradutores bíblicos nas Filipinas. Ela cresceu numa tribo, no meio do mato. E aí ela chegou a fazer da adolescência e jovem e falou assim, eu não quero morar no meio de tribo, no meio de mato, eu quero ir pra cidade, eu preciso de computador, tecnologia. Cada um com a sua vocação, né, gente? Não é? Não vamos discriminar quem prefere o mato, mas, né, nem todos preferem, né? Com certeza. E ela voltou pros Estados Unidos, fez a faculdade, casou, teve 4 filhos, mas ela tinha, né, essa coisa no coração, a herança dos pais, ela se envolvia de alguma forma, mas ela sempre achava assim, não, isso daí é coisa dos meus pais, não é pra mim, e eu tenho uma outra missão. Então ela foi trabalhar, ela foi pro mercado de trabalho, o marido dela trabalha na área de saúde também, foi vivendo, ela fez perspectivas e ela começou a falar, poxa, mas Deus tem alguma coisa global, e de alguma forma eu posso participar. E aí ela começou a se envolver com os refugiados, ali por perto mesmo, de onde ela morava nos Estados Unidos, e ela foi se envolvendo cada vez mais, e ela começou a perceber que ela tinha muitos amigos da igreja, por exemplo, muitos amigos já eram cristãos, e ela começou a perceber que ela podia mudar a agenda dela um pouquinho pra passar mais tempo com pessoas que não conheciam a Jesus, e ser intencional
legal em acolher essas pessoas e amar essas pessoas. E acabou que ela foi indo nessa até ela se mudar com os 4 filhos pra Índia. Então ela teve um tempo na Índia, numa cidade com um povo muçulmano não alcançado, não engajado, com mais de 1 milhão, pra levar negócios lá. Então ela e o marido catalisaram alguns negócios pra que mais pessoas pudessem ir lá pra aquela cidade que não tinha nenhum cristão, e começarem a abençoar os muçulmanos de lá. Ela volta da Índia pros Estados Unidos e fala, bom, tudo isso que eu aprendi, eu preciso repassar, porque não é tão óbvio, porque eu comecei a aprender a falar de Jesus no meu dia a dia, não é tipo, agora vamos ter um evento evangelístico e pronto, agora a gente vai falar de Jesus. Meu, isso é muito antiquado, isso não encaixa na nossa rotina, na nossa mentalidade, nos dias de hoje não faz sentido, parece que é meio fake até, né? E lá na Índia, lá com os refugiados nos Estados Unidos, lembrando dos pais na tribo, era tudo muito no dia a dia. E ela falou, por que a gente não faz isso? Por que o pessoal da igreja não fala de Jesus no dia a dia deles? Por que é tão difícil evangelizar? E ela nem gosta de usar esses termos tão crentes, assim. Mas aí ela pegou e falou, eu preciso ajudar as pessoas a fazer isso. Então ela tem um dom, essa didática muito boa de pegar conceitos missiológicos e teológicos super profundos e colocar isso numa linguagem bem acessível. Então, assim, qualquer crente se sente empoderado a praticar aquilo que missionários nos campos mais difíceis, transculturais estão fazendo. Então, assim, ela traz isso para um lugar muito comum e empodera a gente. E ela é super vulnerável também, então ela conta das fraquezas dela, ela não se coloca numa posição de, professora que sabe tudo, mas ela também conta muito dos erros dela, das angústias dela, dos medos que ela teve, como que ela foi se superando. Então, essa vulnerabilidade também ajuda bastante a gente se sentir encorajado. E ela falou assim, bom, eu tenho essa coisa das nações agora no meu coração, mas eu não quero deixar de lado os meus vizinhos. Então, ela pegou, juntou o Neighbors, os vizinhos, a Nations, colocou isso nessa organização e ela começou a criar conteúdo a respeito disso. E um dos conteúdos é esse curso, Seja as Boas Novas. Foi assim que surgiu. E a gente recebeu o convite pra esse curso, né, por e-mail. A Katsui gravou um vídeo lá e tal. A gente falou, caramba, esse tema é muito legal. Vamos chamá-lo pra conversar com a gente aqui, porque é o que a gente tá vivendo aqui na Espanha e é o que todo cristão está vivendo na sua realidade, né? A gente tem a nossa realidade aqui com quem a gente se relaciona, as estratégias que a gente usa pra se aproximar de pessoas, pra conhecer gente e tal, mas cada um tem a sua realidade. Cada um ou tá no seu trabalho, ou tá na escola. Sim, sim. E a Tente fala muito sobre isso também aqui. A gente já conversou bastante com o Gustavo sobre como você ser uma testemunha de Jesus no seu local de trabalho, mas a gente quer conversar um pouquinho mais aqui sobre essa outra perspectiva da Dini, que traz um outro ponto de vista dentro dessa conversa que a gente sempre tem por aqui, né? Sim, é que algumas coisas me chamaram muita atenção e confesso que, assim, daqui já no começo do podcast, só pelo e-mail da Katsui já me tirou da minha zona de conforto, assim, aí me incomodou bastante, aí eu falei, putz, me incomodou, eu preciso tratar isso, eu preciso melhorar isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é porque muitas vezes eu fico numa posição muito confortável por saber que tem pessoas que evangelizam muito bem e que falam do reino de Deus muito bem. Nossa, porque o Ziel Machado, gente, ele vai correr e ele fala de Jesus durante a corrida. Eu não consigo nem pensar na minha respiração, sabe, assim? E tem gente que, olha, que vai lá, a pessoa da Aliança Evangélica vai lá e ajuda todo mundo, os refugiados, e ajuda as pessoas em crise, e estão ali demonstrando o amor de Deus, e já fala do evangelho e tal. E pra mim, assim, ainda eu fico nessa, assim, olha, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho como vocação, mas eu entendo que às vezes a parte do evangelismo não é tão pra mim, porque eu não sei se eu tenho esse dom e não tenho essa vocação. E eu tenho também essas raízes antigas, né, no meu coração. Eu não sei se vocês acho que provavelmente já devem ter ouvido de, algumas pessoas são apóstolas, outras são evangelistas, então esse dom não é pra mim, o dom de evangelizar não é pra mim, de falar as boas novas e tal. E sendo que não, então, e aí, claro, né, que eu não penso assim já faz muitos anos, mas muitas vezes eu fico na minha zona de conforto, porque eu sei que tem outras pessoas que fazem muito bem. E aí, lendo o texto de, assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque isso é um chamado pra todo cristão, transformar a vida do próximo e através do seu dia a dia, da sua rotina e tudo isso. Nossa, e é muito legal. Essa questão de sair da zona do conforto é uma das primeiras aulas que a Dini fala. Porque a gente realmente acaba ficando numa, tipo, tem a vida, tô indo pra igreja, tô participando de tal ministério e tal. E eu tava assim, tava, sei lá, servindo em conselhos gestores de várias organizações super estratégicas, pensando em alcançar muçulmano, e igreja perseguida, e não sei o que, mas eu
eu, Katsui, pessoa, carne e osso, eu tinha deixado de falar de Jesus pras pessoas com quem eu tava me encontrando pessoalmente. E você entra numa zona de conforto e você vai criando, não é nem desculpa, mas você vai se envolvendo com o reino de alguma forma. Mas você às vezes acaba perdendo essa essência de, poxa, às vezes esse encontro não é nada tipo organizacional, não é nada estruturado, mas aquela pessoa, ela pode levar isso pra algum lugar que eu nunca vou entrar e que onde a gente já tá trabalhando com as organizações, a gente nunca vai entrar e essa pessoa vai multiplicar. Então acho que abrir mão das nossas preferências, às vezes até coisa que você vestir, sabe? Eu vou encontrar uma refugiada afegã aqui em Sorocaba, tá um calorzão, mas eu não vou de regata. Eu vou pelo menos colocar uma blusa com manga, porque eu sei que o marido dela vai estar lá. Então, eu vou entrar na casa dela, eu vou tirar o sapato. Tudo bem que a gente tá no Brasil, mas eu vou deixar o sapato fora, e mesmo que o chão não esteja o chão mais limpo de Sorocaba, não tem problema, depois eu lavo meu pé, depois eu lavo minha meia. Então, às vezes, coisinhas pequenas, assim, que acabam... E às vezes com pessoas também, né, da nossa mesma cultura. Quando que a gente faz esse esforço de, eu vou passar o ano novo, que é super importante, com a galera, ao invés de passar com a minha família? Vou estar com eles, vou servi-los e Deus vai... E eu acho, assim, que a questão da intencionalidade também. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, mesmo que não sejam pessoas que não são da igreja, a gente vai levando papo na vida, no clima, em tudo. E eu acho que quando a gente começa a mudar essa chave, ter essa intencionalidade de poder incluir e direcionar as conversas para ter essa abordagem, né, respeitosa, com certeza, da questão da religião, né, ou mesmo falar sobre coisas espirituais, eu acho que isso realmente, muitas vezes no meu caso, deixava a conversa aí e não parava para incluir coisas assim, pegar um gancho e falar, porque na Bíblia fala isso, ou, sobre essa situação eu ouvi de Deus uma ajuda dessa, então incluir coisas espirituais sobre minha experiência, sobre as minhas coisas que eu vivo com Deus dentro da conversa. Então, eu acho que até no curso ajuda a questão de quebrar um pouco esses paradigmas que a gente tem e esse medo mesmo de falar, né? Medo de iniciar esse tipo de conversa, incluir conversas intencionais nesse sentido. Então, eu acho que isso é bem interessante, essa é uma forma que aí, né, a questão que a Adri falou de, isso é só para evangelista, mas não, a gente pode falar sobre assuntos sobre Deus, sobre o reino de Deus com as pessoas, incluir, né, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha nessa semana sobre questões de família, de relacionamento e de amargura. Aí eu falei, bom, então na Bíblia fala que a amargura é que nem uma raiz, que cresce quando a gente deixa, ela vai aumentando. Então ter esses insights e poder incluir esse tipo de comunicação para poder realmente, quem sabe, de lá evoluir certos assuntos, e até mesmo para você se posicionar, né, com as pessoas que estão ao seu redor, de que você lê a Bíblia, de que você busca Deus, que você tem esse relacionamento com Deus, né? Essas coisas nesse sentido. Então, acho que isso ajuda muito. Eu queria só fazer um disclaimer aqui, porque temos muitos ouvintes nossos que não são cristãos ou que não participam de uma igreja nem nada. Do que a gente tá falando aqui? A gente não tá falando aqui de proselitismo, a gente não tá falando aqui de entrar em outra cultura e mudar aquela cultura e fazer a pessoa deixar o que quer que seja. Nós estamos falando sobre compartilhar o amor de Deus, compartilhar o que nós entendemos da palavra de Deus, porque nós cremos na Bíblia como a revelação de Deus para nossa vida. Então, como a gente pode abençoar as outras pessoas? Como a gente pode ser nós mesmos essas boas novas, né? Que é o evangelho, que é o amor de Deus, né? Então, onde quer que nós estejamos. Por isso que a gente fala, se a gente estiver no nosso trabalho, se a gente está na nossa realidade, buscar essas relações simplesmente para oferecer algo que nós temos, que pra gente é muito precioso, né? Não é porque nós não concordamos com a maneira de ser da outra pessoa, é porque nós queremos oferecer algo que é precioso pra gente e a gente quer compartilhar. E é por isso que a gente pensa em como anunciar essas boas novas de Jesus, né? Essa boa notícia de Jesus para as outras pessoas, né? A gente compartilha justamente por amar a pessoa. Porque se a gente não amasse a pessoa, a gente ficaria na nossa zona de conforto muito fácil, muito tranquilinho, sabe? Mas como a gente ama e a gente sabe que o evangelho, quando alcança, ele abraça e ele traz paz, e por amar as pessoas, a gente quer que o reino chegue até elas. Então, muitas vezes, assim, a gente vê e chega a dar desespero, assim, de que às vezes a gente vê que tem pessoas que estão numa situações, assim, de desesperança total, porque não acredita no futuro, acha que a vida dela é só aquilo, e muitas vezes, assim, morte é alguma coisa muito, muito mais assustadora, de um ente querido, principalmente, e a gente sabe que a gente pode confortá-las oferecendo o evangelho, levando as boas novas, e por isso que o evangelho é uma boa nova, e aí a gente tem que sair dessa zona de conforto e levá-los. Então a gente faz isso muito mais por amor, né? Por exemplo, eu me converti com
18 para 20 anos. E com 18 anos foi a primeira vez que eu vi e fiquei sabendo de que Jesus tinha morrido na cruz por mim. E até então eu não tinha entendido o que era isso, né? Isso no Brasil? Morava no Brasil? No Brasil, estudando numa escola católica, tinha aula de religião. E eu só fui entender e compreender que Jesus tinha morrido pelos meus pecados aos 18, aos 20 anos. Então pra mim foi um choque. Eu falei assim, como assim? Ninguém me falou isso. Ninguém, abordou esse assunto. E conhecia alguns cristãos na época, na década de 90 para 2000. Não tinha muitos cristãos nessa época. Não tinha muita rede de cristão nessa época. Eu falei assim, por que eu não fiquei sabendo isso antes, né? Claro que tem um tempo de Deus, mas eu acho que essa questão de compartilhar algo, né? De dizer algo, anunciar algo, né? Agora, como dentro da comunicação a gente oferece, se a outra pessoa aceita ou não, é uma questão de escolha de cada um, né? E vem sempre muito com o que a gente acredita, sempre compartilhar, mas com amor e com respeito. É sempre compartilhar com amor e com respeito. Então, a Dina encoraja, por exemplo, o que é importante para aquele seu amigo? É uma festa que eles vão quebrar um jejum, que vai ter comida bem gostosa depois que eles estiveram jejuando o dia inteiro. Vai lá com eles, é importante para eles, é uma festona, então vai lá e quebra o Ramadã junto com seus amigos muçulmanos. É um festival hindu cheio de cor, que eles soltam aquelas tintas e todo mundo fica, poxa, vai lá com seus amigos hindus, budistas, muçulmanos, ateus, ou espíritas, ou o que seja, e esteja com eles, porque eles são importantes para você, eles são importantes para Deus. E aí, acho que a questão de a gente ser intencional no falar as boas novas de Jesus, é que a gente pode, sim, confortar as pessoas com autoajuda. Autoajuda conforta. A gente tem um monte de livro legal que conforta, pode confortar. Um espírita pode confortar também? Uma amiga espírita pode me confortar, não tem problema. Mas acho que o que a gente entende é que Deus que criou a pessoa é a melhor pessoa para confortá-la de forma profunda, né? Então é por isso que a gente compartilha, porque a gente entende que, poxa, é o criador daquela pessoa que a conhece por inteiro e que pode ter um encontro e falar diretamente com ela, né? Então acho que isso que tem no nosso coração é o que acaba nos movendo. Pensar numa história, por exemplo, de um universitário, ele é ateu, não sei se eu vi isso da CRU ou da ABU, o que foi, mas tinha um universitário ateu e ele falou, cara, tem aquele crente insistente que fica sempre me falando de Jesus e ele sabe que eu sou ateu, mas ele sempre fica insistindo e a gente debate, passa horas discutindo e tal. Mas eu respeito muito mais ele do que aquele outro fulano, que também vai pra igreja, que também se diz crente, mas nunca vem falar de Jesus pra mim. Mas se é ateu, você não... por que você vai prezar mais um do que o outro? Não, porque, assim, esse cara aqui que fica insistindo, ele tá vendo um caminhão vindo na minha direção e sabe que eu vou morrer. Ele tá vendo o caminhão. E ele tá querendo, cara, sai daí, ele tá querendo salvar minha vida. Pode ser que o caminhão não exista, eu acredito que o caminhão não exista. Mas, ele tá vendo esse caminhão e pra ele existe e ele não quer que eu morra. Agora, aquele outro também tá vendo o caminhão, tá vendo que o caminhão tá vindo me atropelar e não tá fazendo nada por mim, que é isso que a Milk falou, né? Então assim, eu respeito muito mais esse cara, mesmo não acreditando no caminhão, por entender essa preocupação dele. Então acho que é um pouco disso também, sabe? Da nossa empatia, né? Mesmo. Intencionalidade, empatia e acho que sermos íntegros com nós mesmos, né? O que a gente acredita, o que a gente acha e por amor à pessoa a gente vai falar. A gente tá vendo o caminhão. E o caminhão existe, by the way. Que fique claro, né? Todos nós acreditamos que ele tá chegando. Talvez não seja a melhor ilustração. Mas foi só pra falar do ateu lá na universidade, tá? Não gostei, já vou usar com meus filhos. Eu tenho muita curiosidade pra saber, por exemplo, como que a gente consegue destravar isso na nossa vida, de juntar tudo isso que a gente falou, da intencionalidade, do amor, do respeito, da empatia, mas isso na prática, entendeu? De como que eu consigo destravar isso na minha prática. Que é o que a gente espera aqui. 10 dicas práticas pra você compartilhar. Não é aqui no podcast, é o curso com 27 aulas. Mas vai ter que dar um gostinho aqui pra gente. Porque eu entendo que, assim, parece que a gente fica chovendo no molhado. Não sei se vocês têm essa sensação, assim, de... Cara, é óbvio, sabe? Tem que todo mundo proclamar o evangelho, sabe? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome de Jesus e tal. Então, essa é uma cartilhinha que tem muito cristão aí que já leu e que repete e tal. Mas a gente sabe que tá precisando destravar, sabe? De colocar isso na prática, sabe? Eu tô jogando ultimamente, pra me aproximar até mais dos meninos, e porque eu gosto também, um joguinho que chama Fall Guys. E aí, os meninos falam pra mim, mamãe, mas você não tá vendo o obstáculo? Mamãe, como você tá aí? Mamãe, tem que apertar X e aí o controle e as câmeras e tal. E eu falo assim, o meu corpo sabe o que eu tenho que fazer, mas às vezes a resposta pra chegar do meu cérebro pra
pra minha mão é um pouco mais lenta e aí o meu gai cai, né? Folga. E é por isso. E pra mim, falar do evangelho com a pessoa, muitas vezes eu tô com a cabeça cheia de versículo, vai salpicando assim. Eu falo, não, agora que ela falou isso, eu vou juntar com isso, eu vou juntar com aquilo e tal. Mas aí a hora que chega na minha boca, não sai, sabe? Esbarra num obstáculo do videogame que é, por exemplo, será que eu não vou estar faltando com respeito? Será que ainda não chegou a hora de falar sobre isso? Será que eu já tenho intimidade suficiente pra falar? Será que vai parecer que eu sou a boazuda que sei todas as coisas? E olha só agora... Não, boazuda é outra coisa. Será que parece que eu tô num pedestal e falo, ai, eu tenho a fórmula do sucesso pra isso, sabe? Porque, olha, eu vou te falar que às vezes me irrita quando eu quero desabafar com alguém e a pessoa, não, porque você não fez direito. Ou você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo, fazer aquilo. E eu, não, gente, eu só quero falar, eu só quero criticar, sabe? Assim. Aí fica esses obstáculos aí do jogo que aí, quando eu paro, olho pra trás e a situação já passou e eu já caí, eu já perdi a fase, eu olho e falo assim, eu podia ter passado assim, eu podia ter passado assim. E assim, meu cérebro parece que entende, mas tá precisando destravar, sabe? Sim, e eu acho que são várias camadas, né? Acho que tem que começar, e acho que uma coisa que brasileiro tem inconsciente, acho que você até comentou no comecinho, Dri, a gente acha que algumas pessoas têm dom de evangelismo. Pô, delega pra elas, vou ficar aqui, meu ponto fraco, ponto forte delas, a gente é um corpo que você vai então falar, uai, deixa quieto aqui. Deixa o seu pé, né? Você vira a boca. Ai, amor. E da onde que vem isso? Muito, eu creio, da nossa cultura brasileira católica, que tem um clero responsável pra fazer essa intermediação entre Deus e os réis mortais, e a plebe. Então, acho que, querendo ou não, de alguma forma a gente absorveu um pouco isso. E aí, falando de brasileiro, né, da gente terceirizar. Então, o pastor tá lá pra pregar, eu chamo pra igreja, o pastor prega, o pastor evangeliza, o missionário vai lá e o missionário evangeliza. Aí, isso daí é o quê? Como religião, que é justamente porque a gente não quer passar pras pessoas. Eu não quero que a pessoa se converta a uma religião. O meu objetivo não é levar a pessoa pra igreja. E o que eu quero é que ela experimente o reino de Deus. É que aquilo que eu já tô experimentando na igreja, que por algum motivo é num templo, é numa instituição, é com um ritual específico, eu quero que a pessoa sinta que o reino que eu vivo. E eu vivo no meu dia a dia, não é só no domingo de manhã. E eu quero que ela viva agora. Então, pra que eu vou levar ela pra lá se eu posso se já tá rolando o negócio aqui, né? Então, acho que esse é um ponto da gente entender que, às vezes, é uma cultura tão arraigada na gente e é inconsciente. E aí, tudo que é inconsciente a gente não consegue lidar direito. Então, se a gente reconhecer, falar assim, pô, não é que a gente é meio assim mesmo? E aí, o segundo ponto pra reconhecer que, às vezes, a gente não é tão consciente a respeito é o medo. O que ele vai achar de mim? Será que ele vai achar que eu sou a boazona? O que os meus outros amigos vão achar se eu falar desse jeito, com essa... Pô, mas e se eu não tiver resposta teológica certa? Porque eu não fiz seminário, não... E às vezes a gente... e se a pessoa me rejeitar e não quiser mais falar comigo? Então, assim, tem uma série de medos que às vezes a gente precisa lidar e saber se eles realmente têm fundamento ou não. Então, só de listar, tipo, eu não falei... Quando acontecer, pô, caí. Puxa, eu podia ter feito isso, aquilo. Beleza, lista. E aí depois você, num exercício mental, vai falando, mas por que será que eu não falei isso? E tentar identificar os nossos medos. E é uma coisa que a Dini faz bem legal e de um jeito muito fluido, que ela fala assim, eu também tinha muito medo. E não é fácil vencer esse medo. A gente pode pegar a Bíblia, a pessoa pode falar, você pode ler um monte de coisa, não temas, quando Josué tá entrando na Terra Prometida, ser forte e corajoso, e então não temas na Bíblia, ao redor da Bíblia toda, mas parece que assim, fica aqui, eu faço perspectivas, eu entendo com a minha cabeça, meu coração pulsa, mas a hora de... eu vou tentar falar e fica engasgado na garganta, né? Então essa chavinha, acho que tem a ver com essa questão do inconsciente, da gente reconhecer como que a nossa cultura nos boicota e como os nossos medos pessoais nos boicotam, mas a partir disso, quais são os pequenos passos, aquilo que você falou de grãozinho, que eu posso começar a praticar? E aí é criação de hábito mesmo, aquilo que a Meio que falou de intencionalidade. Poxa, se eu tiver uma perguntinha que eu posso fazer toda vez que eu encontrar com alguém, e que seja uma pergunta tão geral e tão amorosa, que vai servir pra qualquer pessoa, e aquilo pode desengatar numa conversa espiritual, por que não fazer? E aí você começa a praticar. Eu sei a resposta dessa, professora. Tem uma coisa que eu gosto, assim, que às vezes quando eu consigo destravar, é perguntar... Todo mundo que me conhece sabe que a gente tem, né, uma fé cristã e tal. E aí, quando a pessoa fala sobre algum problema, eu falo, e o que eu posso orar por você, sabe? Legal. Aí, sempre. Não, a Adri tá fazendo esse papel aqui de... Ela é super evangelizadora. Esse papel de inocente e tal. Eu acho que ela tá querendo se colocar num lugar que talvez ela já esteve, mas não é mais, sabe? A Adri consegue levar qualquer conversa pra qualquer lugar, sabe? É muito fácil, assim. E os relacionamentos que ela desenvolve aqui, ela tá sempre cai na espiritualidade, sempre acaba falando e discipulando esse pessoal com quem ela se relaciona, assim. A Adri realmente tem desenvolvido muito isso de maneira muito boa mesmo e de maneira muito fluida, de verdade, assim. Eu sou muito admirador da minha esposa nesse sentido aqui, sabe? Então,
Então, eu acho que é algo que realmente pode acontecer. Se ela tinha esses medos, assim, eu imagino que sinta isso de verdade. Todo mundo sente, né? Essa coisa de, será que... Não é assim, a gente tá numa realidade espanhola. O espanhol, ele preza muito por sua privacidade, né? E o assunto religião é um assunto que faz parte do caráter pessoal dele, né? Então, você precisa andar um bom tempo com ele para ele poder se abrir com relação a isso com você, ou dar qualquer espaço para isso. Então, a gente tem essa sensibilidade de tomar muito cuidado para não entrar num âmbito muito pessoal com a pessoa quando a gente ainda não tem tanta intimidade e tal, mas aos poucos esse momento vai chegando e a gente consegue ter conversas muito francas com eles nesses temas que a gente tem conversado aqui, né? E olha que legal, acho que uma das coisas que vocês fazem, talvez não é comum para todos os ouvintes ou pra galera em geral, é que vocês falaram, todo mundo sabe que a gente tem uma fé cristã. E às vezes eu entro num emprego novo, eu entro numa academia nova, eu começo a jogar tênis, eu começo a entrar num clube de leitura, só que eu não falo da minha fé. E aí passam-se anos, e aí, mas você é evangélico, você é cristão, você é crente, você vai pra igreja? Como assim? E às vezes fica difícil de você se colocar e se posicionar como uma pessoa espiritual. Então acho que, apesar do espanhol, apesar não, né, mas o espanhol tem isso como privado, mas nós como cristãos e cidadãos do reino não precisamos ter isso como privado. Então eles não precisam falar da fé deles, mas a gente pode falar da nossa. Sim, não exato. É? Então assim, a gente se colocar no lugar e já se posicionar e as pessoas saberem que nós somos pessoas espirituais, que a gente meio que tem alguns valores e Deus fala com a gente e a gente pode orar com a pessoa, pela pessoa, pode falar com Deus e tem esse relacionamento vivo, a gente pode falar. Então assim, mesmo que a outra pessoa não queira, não tem problema. E acho que isso que é uma coisa que a Dini bate na tecla também é, gente, falar das boas novas, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem vai tocar o coração da pessoa é o Espírito Santo. E o medo que a gente tem muitas vezes é porque a gente não consegue ser Espírito Santo. Poxa vida, eu tenho medo de não conseguir ser Espírito Santo, de não fazer a pessoa ser consolada, de não fazer a pessoa entender. Como que eu, né? Se cair a conexão do Skype aqui com o meu Espírito Santo, o que que eu faço, né? Desesperada. Cara, não precisa ter medo, o Espírito Santo é soberano, ele tá lá com a pessoa, a gente fala. Se a pessoa não quiser conversar sobre aquilo, muda de assunto. Vamos pro livro, vamos pro joguinho, vamos pro futebol, não tem problema nenhum. Né? A gente não precisa se sentir rejeitado, porque é ele que tá trabalhando nas pessoas. Então assim, não se sinta responsável pela pessoa, você não é. Mas quanto mais a gente falar, quanto mais a gente lançar essas sementes, mais chance as pessoas vão ter de falar, caramba, olha só, a Adri, ela tem uma conexão especial com Deus. Meu, é privado pra mim, eu não compartilho essas coisas, mas eu tô com um problema pegando aqui comigo e eu preciso conversar com alguém que, cara, eu vou conversar com a Adri. Ela sempre pergunta como que pode orar, puxa, eu vou procurar a Adri. Então você se colocar logo de cara, na hora que você entra num ambiente novo, que você tem essa fé, que você tem essa vida abundante, puxa, já destrava um monte de caixinhas. E acho que isso é uma coisa que vocês fazem bem e vocês fazem de forma natural, mas talvez não seja natural pra todo mundo. O que eu tava falando num acampamento com uma galera que tem, assim, carreiras brilhantes, jovens, cheios de potencial, mas mas como é que eu falo do reino de Deus no meu trabalho? Meu, é um ambiente, é profissional e tal, e como que separa? E aí uma das meninas falou, pô, foi feriado. No almoço, em algum momento vai rolar, e aí, como é que foi o feriado? Assim, fala como é que foi o teu feriado. Como é que foi o teu feriado? Ah, eu vou falar que foi pra um acampamento de crente? Não, você falou que foi pra um acampamento de crente. O que aconteceu aqui que você achou da hora? Conta isso. E aí a menina foi, numa conversa com a chefe dela na hora do cafezinho, ela falou, cara, deu certo, eu falei que eu fui num retiro espiritual, e que aí eu aprendi as coisas de Deus, tá? Ela se interessou e a conversa flui, e eu falei assim, então, é só a gente trazer a nossa vida, que a gente já vive, pra mesa de conversa, né? Então, são coisas desse tipo que às vezes vai destravando, sabe, Dri? São essas pequenas coisas que a gente pode já, começando desde o início dos relacionamentos, que já vai destravando. Talvez seja uma das dicas. Na introdução, a Katsui falou da Jean, que ela trabalhou muito com hospitalidade, recebendo estudantes em casa, e depois, né, esteve lá na Índia e trabalhou muito com isso também. E a Miyuki também, né, parece que tem sempre a casa cheia e recebe estudantes e tal. Como que é? A gente já conversou aqui também, né, sobre hospitalidade algumas vezes, e é algo que a gente tem tentado desenvolver, ou desenvolvido dentro de casa, de sempre ter portas abertas para receber as pessoas. Mas como que foi a sua experiência, Miyuki? Como isso tem a ver com o tema que a gente tá conversando aqui? Então, porque você pode até ser hospitaleiro, porque você tem um amor de servir, mas se você não tem uma intencionalidade, aquilo passa e fica só uma hospitalidade. Então, vou dar um exemplo que eu conheço um casal de taiwanês. A gente conhece ele desde que a gente mudou pra Dinamarca, que ele é colega de trabalho do meu marido. E, assim, a gente teve sempre uma boa amizade, né? Eles não são cristãos e não conhecem quase nada sobre cristianismo, ao ponto de não saber nem o que é um pastor, nem a palavra pastor.
pastor, priest, né, em inglês. Mas assim, a gente teve momentos que eu falei, vamos orar por eles, né, para que a gente possa falar de Jesus para eles, tal, não sei o quê. Mas, né, com todas essas camadas de travas, assim, medos, que não sai, aquela coisa desengonçada, tal. A gente conhece já faz uns 4 anos, então já faz muito tempo. Então já passou da fase de intimidade, né? Então a gente é bem amigos, assim, né? E aí, depois do curso, eu falei, não, quer saber? Eu vou ser intencional com eles. Aí eu falei assim, vou tentar pegar um gancho, começar a falar, tal, né? Sobre o reino de Deus, tal. Só que a minha expectativa para essa situação era assim, tipo, eu vou falar de Jesus, sobre o reino de Deus e já quero falar sobre o plano da salvação. Vamos começar com os 4 leis espirituais. Mais ou menos assim. Mas aí, assim, como era um começo, né? Eu ainda sou aprendiz nesse sentido, né? Então, aí eu comecei a falar, ela falou que ia mudar, tal, para uma casa. Eu falei, então, se você for mudar lá, eu posso orar pela sua casa, né, tal. E a gente poder, não sei o quê. E ela, claro, pode, né? Sempre muito simpática, tal. E e agora? O que eu falo? Pra continuar. Já usei a carta da oração, né? E agora? A de cada dia já foi. Como é que eu chego até lá? Resumindo a história, eu não consegui chegar no plano de salvação. Aí, acho que foi numa semana seguinte, aí eu fiquei angustiada, eu fiquei frustrada. Eu falei, isso não vai dar certo. Realmente esse negócio aí é pra evangelista, eu não consigo. Aí fui conversar com a Dina, falei, Dina, aconteceu isso. Aí ela falou assim, não, mas eu acho que você tá se cobrando demais. São coisas que são passo a passo, você tem que ir evoluindo e falando sobre tudo isso, né? Então foi, assim, tem sido um exercício, né, aqui pra mim, pra poder realmente ser intencional e continuar falando, né? Continuar chegando, né, esse ponto. Mas por causa do curso, hoje eu tô reavaliando a questão da minha hospitalidade, porque eu gostaria de me envolver com pessoas mais internacionais e incluir pessoas diferentes, nesse sentido, né? Culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes e tal, né? Mas, assim, eu acho que aqui a gente tem que fazer um esforço maior na questão de hospitalidade, no sentido de que, por exemplo, no meu condomínio onde eu morava antes, a minha casa onde eu tinha mais gente, como era um condomínio que a gente conseguia ver todos os apartamentos, assim, de um pra frente pro outro, o nosso sempre tinha visitante. Aí, tipo, minha vizinha de baixo, que ela é de cultura muçulmana, né? Ela não é realmente muçulmana, ela falou assim, você tem família aqui? Aí eu falo, nossa, vem bastante gente na sua casa, né? Eu acho que os nossos vizinhos devem pensar a mesma coisa da gente, né, amor? Sim, é. A gente tem desenvolvido... Na verdade, a gente sempre gostou muito de receber gente em casa. Desde que casamos, nossa casa sempre foi refúgio, né? Pra amigos e pra receber até desconhecidos. Mas aqui na Espanha isso tem sido muito realidade mesmo, assim. E a gente gosta mesmo, assim. Nossa casa tá sempre pronto pra receber. A gente orou pra ter um apartamento espaçoso pra poder receber gente e Deus deu pra gente esse apartamento, né? Ou alugou, pelo menos. Mas a gente pode usá-lo Porque a nossa pátria não é aqui, né, amor? Mas a gente pode usá-lo pra receber gente. E a gente tem tido experiências muito incríveis com relação a isso mesmo. E é gostoso. Quando a gente pratica hospitalidade, a gente também, quando vai pra outros lugares, a gente também sempre é muito bem recebido, né? A gente sempre trabalha isso na cabeça dos nossos filhos, inclusive. Viu como a gente foi bem recebido naquele lugar? A gente tem que receber as pessoas do mesmo jeito aqui. Então a gente tenta ser esse lar acolhedor, né? Tanto para pessoas de fora quanto para pessoas daqui da cidade. Faz um ano a gente começou a acompanhar brasileiros que começaram a estudar aqui em Linares também. Isso tem sido uma bênção pra gente também, né? De ser família para eles, né? São mais de 10 brasileiros que chegaram. Esse ano agora estão chegando, esse novo curso, né? Que aqui começa no meio do ano. Estão chegando mais brasileiros. A gente coloca à disposição para pegar na estação de trem, para ajudar... Levar no médico. Levar mudança. Pra ajudar a comprar coisa. Pra tudo. E pra receber aqui em casa também. Temos um quarto, quando precisar vir aqui, quiser fugir da República. Quiser fugir da... exato. E já aconteceu algumas vezes. E assim, no meio do dia, às vezes batem na porta chorando, precisando de um consolo, alguma coisa assim. Então, a hospitalidade, né? Quando a gente desenvolve isso na nossa vida, a gente vê Deus usando a nossa vida pra abençoar as outras pessoas também. Isso não tem preço, é muito bom, né, Dri? A gente até tem um programa que a gente gravou com 2 amigas nossas, que são brasileiras, moram aqui na Espanha há mais de 20 anos, que é a Beth e a Evne. Foi nas férias do ano passado que a gente foi na casa delas e gravamos sobre hospitalidade. Falamos sobre como a gente é abençoado quando a gente exerce a hospitalidade e como também a gente abençoa a vida das pessoas. E como o Paulinho citou aqui dos nossos filhos, a gente deixa muito claro, assim, pra eles de que isso pra gente faz parte do nosso DNA, de quem a gente é, né? Igual a Milk falou, né? Que às vezes não é todo mundo que exerce a hospitalidade. Pra gente, pra mim e pro Paulinho, isso faz muito parte do nosso DNA. Mas
Mas a gente respeita muito a privacidade dos nossos filhos. Então, por exemplo, eles têm o quartinho deles, têm os brinquedos deles e tal. E a gente fala, ó, vamos separar uma caixinha de brinquedos onde todo mundo pode brincar, todo mundo pode usar. E eu faço junto com eles, eles sentam. Tem aqueles que são mais apegados e assim, é muito normal. A gente tem aquele nosso livro também que a gente tem muito apegado e tal. E eles também têm os brinquedinhos deles. E a gente respeita essa individualidade deles, né? A gente respeita esse espaço deles, pra eles entenderem que isso é uma coisa gostosa, é uma coisa boa. Não de, vamos receber visita, agora eu tenho que ficar arrumando casa o dia inteiro, ter que dividir meus brinquedos, eu tenho que sair da minha cama para os outros dormir lá e tal. Eu acho que um dia isso vai ser natural pra eles, né, amor? Eu tenho muita certeza que isso um dia vai ser muito natural. Mas por enquanto a gente vai levando dessa forma. A gente reserva o direito deles, né? E eu vi esse podcast também já. E eu acho que é muito legal que eu aprendi muito de hospitalidade com o Binho, né? O Binho gosta de estar sempre com gente, com casa cheia e tudo mais. Fazendo churrasquinho. Ai, saudade do churrasquinho. E na minha cabeça, tipo, pra você receber bem as pessoas, você tem que colocar aquele jogo, com aquele jogo americano impecável, com os talheres, e a casa tem que ter um brinco, tudo impecável, seu jogo de cristais ali, e toda a refeição tem que estar prontinha. E, gente, na verdade, às vezes isso até constrange as pessoas, né? Acho que a hospitalidade é muito mais de coração e de você receber do jeito que você é, mais do que ficar preparando muito e criando muita coisa, que fica uma coisa artificial também. E acho que o que a Dini traz é exatamente isso que vocês fazem, ainda mais quando é estudante estrangeiro que tá longe de casa. Cara, o povo de Deus foi peregrino, o povo de Deus ficou longe de casa, longe da cultura, longe da comida que eles gostavam por muito tempo. E essa questão da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né, falar tanto do estrangeiro, é que realmente a gente sai de um lugar de segurança e fica muito vulnerável. Então isso que vocês fazem, de buscar no aeroporto, levar pro trem, pra médico, comprar as coisas, ter esse refúgio, da gente pensar que no Brasil, né, que a gente tá recebendo cada vez mais refugiados, que a gente às vezes tá recebendo cada vez mais imigrantes, seja da América Latina, seja da África, mas a gente tá tendo esse contato, né, e da gente ter esse olhar, ser empático, como é que tá a situação dessa pessoa? Pô, vai dar trabalho receber alguém? Você vai ter que sair da sua zona de conforto de alguma forma. Não precisa ser aquele super trabalho de você tirar os seus cristais da prateleira, mas sim, vai mudar um pouco da rotina, vai ter uma saia justa aqui ou ali, mas de você fazer isso por amor e pra compartilhar do reino e ter isso é sem preço. E acho que essas ações, né, você ser boas novas, não só com as palavras, mas com as ações, pode ser a principal forma deles sentirem esse amor de Deus, e eles têm muito mais facilidade pra entender quando a gente fala, né, com as palavras. Então, são coisas que andam junto mesmo. E esse trabalho com refugiados tem outro item a ser considerado, que é a diferença cultural, né? Você não pode esperar receber como você recebe um brasileiro, né? Ele vai chegar com a sua cultura, com o seu jeito de se comportar, seu jeito de agir, e a gente tem que levar isso em consideração e pensar, porque muitas vezes a gente pensa, tá no nosso país, tem que agir como nós, né? E não tem isso. A pessoa tá chegando, muitas vezes, se é refugiado, ele tá chegando totalmente perdido, com trauma, fugindo, às vezes, de uma guerra, de alguma situação muito complicada. Então, assim, exige essa sensibilidade também, né? De saber como lidar com eles. Talvez a gente, quem sabe, no futuro faça até um episódio mais prático com relação a isso, né? De como receber refugiados, como você ser hospitaleiro, né? Com o diferente, né? Com o muito diferente, né? Quando a gente coloca em contraste a cultura brasileira com a cultura do Oriente Médio, por exemplo, ou asiática, a diferença é muito grande. Então a gente tem que estar preparado para isso também e não achar que você está recebendo seu irmão em casa, né? Ou seu vizinho. É muito legal, porque assim, a nossa cultura é muito diferente dos árabes, dos asiáticos. Mas, cara, ouvindo algumas aulas da Dini falando sobre receber árabes, por exemplo, pra eles, pros norte-americanos, pros ocidentais, é ainda mais difícil. Que algumas coisas ela dá umas dicas assim, que pra gente, tipo, não faz sentido. É dica. A gente é assim. Ela fala assim, você tem que planejar a sua agenda e colocar alguns buracos, algumas janelas na sua agenda, pra você ter tempo de fazer alguma coisa que der na telha na hora. Mas a gente faz isso. A gente faz muito isso. Coisas que dá na telha na hora. Improvisa com a gente mesmo, né? Então, só pra entender também isso, né? O quanto que nós brasileiros, em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, principalmente nesses lugares, né? Que tem essa diferença cultural, o quanto que a gente pode ser muito mais flexível, ter muito mais facilidade de se adaptar ao outro do que eles. Até mesmo aí na Europa, né? Essa questão da privacidade, essa sensibilidade que vocês têm e tudo mais. Isso é bênção que Deus deu pra gente. Acho que é um baita de um feature que Deus deu pra nós como brasileiros. Sim. E é engraçado porque às vezes a gente espera estar super pronto, né? De novo, falando aqui, eu quero até incentivar e motivar, né, os nossos ouvintes, porque às vezes tem gente que realmente não gosta de receber em casa. Acho que aquele espaço é só seu.
seu. Mas você pode levar pra uma cafeteria, pra uma sorveteria. E aquela pessoa de trabalho que você vê que, às vezes, você precisa de um tempinho a mais do que só o intervalo, do que só a hora do almoço, sabe? Combina de um dia ficar até mais tarde, vai tomar um café, tomar um sorvete, alguma coisa assim, uma bebida. E gasta mais tempo com a pessoa. Mas aí a gente tem... O brasileiro é o vamos marcar, né? Vamos marcar, e às vezes nunca marca. Mas de ser intencional e falar, não, vou marcar, e não espera estar 100% pronto, né? A gente tem umas histórias, né? Quando a gente conversa com pessoas do jet lag que estão fora, né? E fala assim, vamos fazer alguma coisa? O pessoal já abre a agenda, né? Quando? Daqui 3 meses, uma quarta-feira, às 18 horas, eu tô livre. Vamos marcar? Aí marca, né? Aí o brasileiro tem esse choque, né? Vamos marcar. E aí é legal que esses encontros, sei lá, nos happy hours da vida e tudo mais, e quando você fala, como que eu posso orar por você, Dri? Uma coisa que a Dini fala no curso é não só perguntar o que pode orar, mas orar com a pessoa na hora, com a pessoa ouvindo. Isso às vezes pode parecer muito estranho pra gente. Isso é outra barreira que tem que ser quebrada, né? A primeira é de entrar nos assuntos espirituais. A segunda é falar, vamos orar aqui na cafeteria, né? Em outra língua, né? Em outra língua. Pra vocês são os estrangeiros aí, né? Mas talvez pra brasileiro aqui, que tá com uma cultura que não tem essas outras dificuldades transculturais, mas tá conversando com os amigos e tal, pro brasileiro já é meio comum. Acho que nenhum brasileiro recusaria uma oração, né? Então como que eu posso orar por você? Beleza, a pessoa fala, a gente vai no nosso quarto e ora. E claro que Deus ouve, mas se a gente já caminhou com ela algumas vezes, e pessoas às vezes de origem muçulmana ou asiática, esses assuntos espirituais não são tão privados como aí pros europeus, como pros ocidentais. Então com esses outros amigos, com esses outros perfis, acho que a gente pode sim, assim, como que eu posso orar por você? Sei lá, prova na faculdade, você vai perder a bolsa, se sentindo muito sozinho, posso orar por você? Tá, beleza. Posso orar agora? Você se importa? E de fazer uma oração com a pessoa. E aquilo pode ser transformador. Dela realmente aprender e ver que, poxa, não é só o Deus da Adriana, não é só o Deus da Katsui, não é só o Deus do Paulinho ou da Miyuki. Caramba, eu percebi que realmente eu posso ter esse relacionamento também. E acho que a pessoa se inclui e sente o cheirinho, o gostinho do reino de Deus, sabe? Então, talvez fique uma dica pra vocês aí na Espanha, em algum momento com os mais chegados, mas pro pessoal aqui no Brasil, acho que é bem plausível. Teve uma vez que eu sou voluntária aqui na igreja e eu ajudo a separar alimentos que são doados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, assim, apesar de a gente viver aqui na Dinamarca, tem esse público, né? E aí na igreja, supermercados, eles separam coisas que estão um pouco mais vencidas, e a gente separa o que tá estragando e o que tá para comer eles oferecem para as pessoas. E aí nesse dia, não teve um dia que eu tava lá, e aí veio uma menina me ajudar. Aí ela perguntou, de onde você é? Como é que você veio parar aqui? Eu falei assim, eu vim da igreja, tal. Aí ela falou assim, eu não acredito em Deus, porque ela tipo uma pessoa que tem um café na igreja lá, né? E vem todo tipo de pessoas na igreja, nesse café. Eu falei, você não acredita em Deus? É porque eu não vejo ele, então eu não acredito. Aí eu falei, ai Deus, como é que eu posso, né, falar sobre esse assunto? Uma pessoa que não acredita em você, né? Tipo, já falou, não acredito em Deus. Aí eu peguei e falei assim, faz sentido o que você falou. Como a gente tava lá trabalhando com comida, aí deu, né, um start. Falei assim, então, sabe essa maçã aqui? Eu posso falar pra você qual que é o sabor dela. Ela é crocante, é meio azedinha, meio doce, suculenta, mas é difícil descrever o sabor de uma maçã, né? Não dá pra falar maçã é uma maçã. E com Deus é a mesma coisa. Como é que eu vou te explicar uma coisa que é uma experiência que você tem, sendo que você nunca experimentou? De fato, você nunca viu, você nunca sentiu ele, talvez por isso que você não acredita. Mas se um dia você tiver essa experiência, você vai saber mais ou menos o que é. E ela tinha uma dinamarquesa alta, grandona, magra, desse tamanho, olho grandão. Quando eu comecei a falar com os olhos maior ainda, e ela não falou mais nada. Mas eu acho que muitas vezes a gente se cala, né, porque a gente não sabe falar, mas acho que essa ideia de orar não é muito explicar quem é Deus, é você dar a experiência dela com Deus. Então, por causa desse gás, né, que a Dini dá, eu falei assim, eu vou começar a orar então, pelas pessoas, se vai curar, se não vai curar, não sei o que cura, não sei o que convence, então eu vou falar, se deu errado, não sei, fiz que não, né, não foi comigo, mas enfim. A questão de você se cobrar menos, né, e criar menos expectativa da situação, é ser bem mais ingênuo e, é o produto que eu consegui entregar, né? E Deus faz um milagre. E deixar Deus fazer o trabalho, né? É isso aí. Aí eu tava na casa desse casal taiwanês, tava no aniversário da filha dela, e tinha outra família na casa dela. Ela é malasiana, Malaia. Pode ser malasiano, dependendo da etnia. Ela é da Malásia, casada com um dinamarquês e morava naquele bairro. E aí ela tava no aniversário, ela começou a contar que ela tava tendo um problema muito sério com a pele, tipo, o rosto
pescoço fica todo vermelho, sabe, descascando. E ela, nenhum médico sabendo o que acontecia, não sei o que, blá blá blá. Eu falei assim, eu vou orar por ela. O melhor que eu posso fazer por ela não é dar conselho, faz isso, faz aquilo, né? Eu falei, eu peguei e falei assim, na sala mesmo, meio na frente de todo mundo, ali não tinha muita gente, mas eu falei, eu posso orar por você? Aí ela, pode. Aí eu orei, falei assim, bom, Espírito Santo, não sei o que, né? Falei, pedi por cura, não sei o que. Sem expectativa nenhuma, nem pensei mais no assunto, será que, né? Será que aquilo foi bom ou não? Mas aí depois eu encontrei com ela e eu tinha esquecido do assunto, nem tinha lembrado que eu tinha orado por ela. Aí ela veio falar comigo, ela falou assim, eu queria agradecer pela sua oração. Os médicos me ajudaram e tal, mas não voltou mais. Aí eu falei, bom, né? Tal, Uau, que legal. E ela lembrou, né? Mesmo que você não tinha lembrado, ela lembrou. Que legal, porque foi marcante pra ela, né? Então, assim, são coisas que a gente semeia. E o nosso papel é semear. Como é que aquilo vai crescer e como vai desenvolver? Isso realmente é o papel do Espírito Santo, o papel de Deus. Então, somos semeadores, somos pescadores e a gente só lança. E dali a gente vê quais são os resultados que Deus está fazendo sobre aquilo. E assim, nessas pequenas coisas mesmo, a gente vai errar, a gente vai falar coisas que não deve. Às vezes sai umas orações que você fala, né? Pelo amor de Deus, que oração que eu fiz. O Espírito Santo tá lá pra traduzir. Então. E às vezes aquela palavra que não faz o menor sentido pra você, faz sentido pra outra pessoa, né? Então não sei. Uma vizinha também veio, bateu na porta. Você tem um remédio pra dor de cabeça? Eu não consigo sair agora, tal. Falei, tenho. Peguei lá o remédio, ela ia tomar e falou assim, viu, além do remédio, eu posso orar pela sua dor de cabeça? Mas como assim? É que eu sou cristã, vou orar em nome de Jesus. Mas assim, só se você quiser. Não, claro, por favor, ora. Já foi, já baixou a cabeça. Acho que a gente tem essa coisa de tradição católica. Eu orei. Uma oração simplona também, nada de impor as mãos. Oração simples, Senhor, a cabeça da Jaque tem algum problema, ela tá sozinha, não consegue sair agora pra comprar remédio. Veio até aqui, o Senhor a conhece. Vem, restaura a saúde dela por completo, ela precisa ainda fazer algumas coisas. Cuida dela. Em nome de Jesus, amém? Aí a Jaque foi embora. E foi com o comprimido, né? Foi com o remédio também. Mas o legal é que no dia seguinte, quando a gente se encontrou, ela falou assim, viu, eu tomei remédio, obrigada por ontem e tal. Eu até tomei o remédio, mas eu acho que o que sarou mesmo minha dor de cabeça foi só oração. Obrigada. E na semana seguinte ela acabou se mudando, a gente perdeu o contato. Mas eu acho que a experiência com Deus, ela não é tudo. A gente tem uma fé racional também. A gente tem a Bíblia. A gente tem um monte de coisa pra entender. Mas acho que pra essas pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus, e ainda mais acho que na geração que a gente tá vivendo, né, a cultura em que a gente tá envolta, experiência ajuda sim as pessoas a entrarem no reino de Deus. Então não é tudo, a gente não vai se limitar só a isso, obviamente no discipulado, a gente vai trazer Bíblia, a gente traz conversas espirituais, a gente explica muita coisa, mas é uma das ferramentas que às vezes a gente não usa de evangelismo, porque a gente pensa que evangelismo é a gente passar 4 leis espirituais, indo da pessoa até o plano da salvação, e isso que é evangelizar, e fala assim, não necessariamente. Na cultura onde a gente está hoje, a gente pode ver quais elementos da cultura tá falando mais ao coração das pessoas, navegar nisso, falar, Espírito Santo, tô fazendo aqui, faz a tua parte, e se for continuar me usando, me usa, e aí a gente vai trazendo mais pra Bíblia, vai trazendo mais pra conversa, mas acho que esse gancho da experiência acaba sendo bem legal pra gente lidar com o que a gente tem lidado nos dias de hoje. Muito bom. Sobre o curso Neighbors and Nation, né, acho que não é nem questão do curso, eu acho que é um curso, na verdade, é uma ferramenta, mas o objetivo maior é alcançar os 3 bilhões, né, e parece que é algo assim, longínquo, que é fora da nossa realidade, e às vezes a nação tá muito mais perto do que a gente imagina. E se a gente abrir um pouco mais, né, a nosso campo de visão, a nossa intencionalidade, eu acho que a nação tá muito mais perto, né? Então, um dos alunos lá, né, do curso, né, que a gente lançou agora em julho, alguns alunos ficaram surpresos quanto, né, de pessoas de diferentes nações estão mais perto do que elas próprias imaginam. E quando eu penso nisso, eu lembro muito do efeito borboleta, que é o bater de uma asa de uma borboleta pode gerar um furacão do outro lado do mundo, uma coisa assim, né? Então, que pequenas ações hoje, a gente não sabe como isso pode impactar a eternidade, né? Sendo que pra mim, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não sabia nem que era povos não alcançados, nem tinha compreensão e entendimento que era isso e que existiam, que existe. Ou seja, hoje tem em torno de 45% da população mundial
mundial não tem acesso a alguém ou informações sobre as boas novas. E parece até um pouco surreal isso, né? Sabendo que a gente vive numa comunidade, num ambiente que o cristianismo é muito forte, né? É muito acessível, na verdade, né? E eu acho que essa conscientização, essa bandeira, né, do Neighbors and Nations é tanto desafiador, mas muito motivador também. Eu acho que o cenário mundial também mudou tanto, né? Hoje a gente tá muito mais urbano. Missões não é mais assim, lá, que nem os pais da Dini, no meio do mato, no meio do nada, pra falar de Jesus. Hoje, pessoas com quem a gente trabalha, às vezes não tem esse entendimento de Jesus real. Tem aquela coisa do Jesus religioso, de uma fé ocidental, mas essas pessoas que não têm acesso, né, ao evangelho, de serem muito mais parecidas com a gente por conta da globalização, é uma realidade nova pra igreja. E acho que a igreja precisa, o movimento missionário brasileiro, né, precisa começar a mudar a mentalidade, precisa entender vocação de uma forma muito mais ampla, e não só do antropólogo indo numa tribo muçulmana no interior da África, que isso ainda vai ser importante, ainda é necessário, sim mas a gente tem muito mais oportunidades e muito mais formas, e acho que se a igreja toda não se envolver, realmente é difícil pensar nesse reino de Deus se instaurando, vendo novo céu e nova terra, vendo os valores do reino sendo proclamados em todas as esferas. Então acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido também. E falar das boas novas no mercado de trabalho, no seu bairro, na sua comunidade e na igreja também, sei lá, de uma forma mais orgânica, acho que isso meio que vai preceder essa intencionalidade da gente como igreja de instaurar esse reino de Deus em todo lugar, não só nos modelos mais tradicionais de missões. Vocês falaram do curso, a gente falou bastante do curso aqui. Eu vi que tem aqui no site, entre na lista de espera para 2024. Como assim? Ele começou em julho, e agora se alguém for entrar, vai ser para a turma de 2024? Como é que funciona isso? Então, o curso é assim, são 27 aulas. Então você faz em mais ou menos 8 semanas. Em 2 meses você termina o conteúdo todo. E aí ele tá disponível, on demand. Aí que tá, mas a gente só abre as turmas porque logo depois que a gente faz um lançamento, a Dini faz lives com os alunos, com a turma. Entendi. E essas lives são ao vivo. Então seria um conteúdo extra, que essas pessoas por 8 semanas depois que elas se inscrevem, depois que a turma inicia, a Dini acompanha essa turma por 2 meses. E aí, depois as pessoas podem assistir as aulas, as lives gravadas, conforme elas têm tempo na agenda ou têm necessidade. Mas por isso que tem essas turmas, esses lançamentos ao ano. Então, provavelmente a gente vai fazer 2 lançamentos por ano desse curso no Brasil. Tá, então se as pessoas quiserem entrar agora, vai ser pra turma de 2024 mesmo. Vai ser Entra lá e reserva a vaga. Reserva a vaga. O link pro site tá aqui no post do programa. Não é tão fácil pra nós brasileiros, né? Porque é o Neighbors and Nations, né? Tem que ver como que escreve neighbor. E é o neighbor americano. Sabe que tem uma diferença entre neighbor americano e neighbor inglês, né? O inglês tem o U. né? O americano não. Tá? Então, neighborsandnations.com, e lá você vai ter todas as informações do curso, se quiser participar e tal. Vai ter muito mais conteúdo do que aqui no podcast, que serve só de, né, introdução pro tema. Pra aprofundar, a gente tem o curso lá. E tem também as redes sociais, no Instagram também tem algumas dicas aí, não tem? E além das dicas nas redes sociais, a gente pode deixar aí, Paulinho, um link pro pessoal fazer o download de 2 guias gratuitos, que é um conteúdo condensado que a Dini oferece gratuitamente, que o primeiro é 7 dicas pra você iniciar conversas espirituais, e aí como é que você faz amigos internacionais sem sair do seu país. Então essa questão da sensibilidade cultural, que cuidados que você tem que ter e tal. Tem esses 2 guias, é um material bem bacana, que aí dá pro pessoal se inscrever lá. Ela deixa o e-mail pra gente ficar mandando e-mails pras pessoas, sabe? Mas a pessoa pode se descadastrar quando ela quiser, mas ela recebe esse conteúdo de graça também. Então, pra iniciar conversas espirituais, pra dar aquela destravada que a Adri falou, e pra fazer amigos internacionais, quais os cuidados culturais que a gente pode ter e como a gente pode ser intencional em fazer amigo internacional. A gente fez, mês passado, um episódio sobre marketing, né, e comunicação com o Kaique, que é do Invisible College e tal. Eles lançam os cursos lá, e eu gosto muito do jeito que eles lançam os cursos, porque eles fazem com muita sinceridade e tal, né? Não tem esses clickbaits, né? Essas pegadinhas que geralmente tem nos cursos, né? De você cadastra, você vê esse vídeo aqui, você acha que vai ser o curso completo, aí depois você só vai ter mais conteúdo se você tiver mais, lá. E eu vi que vocês também tentaram fugir desse lugar comum, né? Dos cursos oferecidos hoje, né? E até tem lá o que o curso não é, né? Alguma coisa assim. De onde que tava isso? Aqui, ó. O curso não é mais um outro treinamento que até te inspira e traz informações, mas não muda a sua realidade concreta, ou que limita seu acesso por um ano e acaba
perdendo a oportunidade de assistir novamente quando precisar. Quais são esses diferenciais desse curso que tem aqui? Então, porque aí você fica com acesso vitalício. Então, todo o upgrade que tiver, se a Dini botar aula a mais, ela já tá planejando algumas aulas a mais. Se botar mais material, a pessoa que se inscreveu vai ter acesso a isso até pela vida inteira. Então, não precisa ficar pagando todo ano, por exemplo. Ah, que legal. E acho que a primeira frase é muito na intenção, né? Acho que a gente vai fazendo o curso e muda a nossa mente, muda o nosso jeito de pensar. E esses cursos são mais acadêmicos, são mais teológicos e realmente amplia a nossa cosmovisão, faz a gente enxergar o mundo diferente. Só que não necessariamente a gente consegue aplicar aquilo que a gente tá explodindo na cabeça. A Dini é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa muito mais pragmática. Então, e ela sabe que ela não é, a Dini não é a teóloga que eu mais admiro, nem a missióloga que eu mais admiro, mas ela tem um dom de Deus de tornar as coisas muito práticas. Então, ela é bem clara em relação a isso. Assim, ó, o curso é prático, é pra ajudar você a destravar. Você já conhece, você já sabe que precisa ser boas novas, você já sabe, tem isso no coração, quer fazer? O que eu vou fazer, eu vou te ensinar. Eu não vou ficar dando argumentos teológicos, por que isso, por que daquilo. Eu vou falar o que eu fiz e vou compartilhar com você a minha experiência. Então, ela é muito transparente nesse sentido. E aí, nesse cadastro de e-mail, durante o lançamento do curso, ela dá um webinar de graça. Ela faz essa aula, esse aulão de graça. Com você traduzindo, né, ao mesmo tempo. Comigo né? traduzindo ao mesmo tempo. E o conteúdo é muito bom, porque foi o conteúdo que ela deu no workshop do CBM, do Congresso Brasileiro de Missões. Então, muito do conteúdo que ela traz é o workshop que ela apresenta, e ela rodou os Estados Unidos, veio aqui pro Brasil, trouxe esse workshop, e as pessoas saíram muito impactadas, que além de toda a reflexão missiológica que teve durante o congresso, no workshop é realmente workshop. É realmente, tipo, colocar a mão na massa. Então, ela traz muito disso e ela oferece esse workshop para apresentar e falar um pouquinho dela, que ela não é conhecida aqui no Brasil também. E a partir desse workshop, aí ela apresenta o curso. Então, é mais ou menos nessa sequência que a gente entendeu que seria uma ferramenta das pessoas conhecerem na melhor também. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, parece que é chovendo molhado, mas eu só vou deixar claro duas coisas aqui, porque eu não sei quem chegou até aqui pode estar se perguntando, mas por que tem que pagar pra fazer um curso desse, sendo que seria muito legal se isso fosse disponibilizado pra todo mundo e tal? Porque tudo isso gera um custo. A gente percebeu que tudo isso gera um custo, e a gente aqui da área de comunicação, a gente sabe que tudo, hospedagem, link, Instagram, pra patrocinar no Instagram, porque infelizmente a gente sabe que às vezes o algoritmo vai escondendo as coisas, e aí pra aparecer, e a dedicação das meninas que precisam... de quem oferece o curso, né? Não, sim, exatamente. E a gente que nem tá sendo patrocinado, de verdade. A gente só está falando porque a gente realmente acredita que isso é uma ótima ferramenta para destravar todo mundo. E tem muito conteúdo no Instagram que é gratuito. Tem o nosso podcast aqui, que você chegou até aqui ouvindo ele já também com muitas dicas. Tem esse webinar que é gratuito. Tem toda a página do site que é gratuito também. E você pode conversar e entrar em contato com as pessoas. A questão é toda a dedicação que o curso oferece para as pessoas que se inscreverem. E isso, gente, tem que ser pago mesmo, porque são horas e horas de trabalho, de pesquisa, de conteúdo e dedicação, né? Sim, e a Dini é muito tranquila. Por isso que eu falei, é chovendo molhado, mas é importante deixar claro. Falou e disse, Dri, obrigada. Então, e o curso é um método, é um passo a passo. De falar, faz isso, faz aquilo, tal. Então, é criação de um processo. É uma coisa bem organizada, de você botar na prática, tem guia, você pode fazer... Assim, é ferramenta, por exemplo, para fazer lição de casa. Até escrever o seu testemunho, você tem lá um guia que você pode imprimir, escrever, treinar, ter pelo menos 3 histórias para você falar com as pessoas, como você pode escrever uma boa história, um bom testemunho, quais são os pontos fortes. Então, assim, não é só, é uma ferramenta, né? Tipo, não, tem muito conteúdo, é muito, assim, é bem legal, assim, não é porque a gente faz, que a gente tá dentro, mas minha vida já tá fazendo muita mudança, muitos quebras de paradigma, tipo, não é assim. Então, muitos desses paradigmas faz a gente, na verdade, se calar. E aí, só de quebrar, ter mais essa liberdade, mais essa ousadia, essa segurança, né? Não segurança em mim, mas segurança na capacidade que Deus nos dá, né? E ter essa mudança de mente, tem sido muito, muito, muito bom pra mim. Muito bom. Muito legal. Muito bom, gente. E deixar sempre bem claro que o podcast é de graça, mas se as pessoas quiserem contribuir, irmãos.com
cabine, tá? Exatamente, porque olha só, a Adri e o Paulinho também estão gastando um baita de um tempo aqui, estão hospedando as coisas, tem que investir em ferramentas, olha os microfones bonitos deles, é caro pra caramba isso daí, então... Sim, foi com participação dos nossos ouvintes os microfones aqui, com certeza. Que legal. Mas olha o fone do Paulinho e olha o meu, ó, não quer falar nada, não. Ó, injustiça aí, tô vendo, hein? Não, é que eu cuido, tá? Essa é a diferença. Muito bom, gente. Bom demais conversar com vocês. A Miyuki vai voltar um dia pro Jetlag ainda, contando da Dinamarca. Nossa, deve ter um monte de história. E a gente continua em contato. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, porque deu certo. Por fim, deu certo a gente conseguir agendar aqui. E vamos junto aí, levando essa mensagem maravilhosa que transforma a nossa vida todos os dias e a gente quer que transforme das outras pessoas também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz também de poder estar aqui compartilhando um pouquinho. E já fui ouvinte, agora eu tô aqui falando. Muito legal. Pra gente é uma honra saber que você já foi ouvinte, não é ouvinte. Vamos deixar no presente. Verdade.